É isso aí, você que está conosco aqui na Conexão Viva, a rádio que nos mantém conectados ao Senhor. Agora são exatamente 6 horas e 37 minutos, manhã do dia 30 de dezembro de 2025, última terça-feira do ano de 2025. Faltam 2 dias para nós iniciarmos o ano de 2026 e é nesse sentido que nós vamos falar com Deus agora, para que Ele continue nos abençoando, nos liderando, como Deus e Pai. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus, Criador dos céus e da terra, muito obrigado, Pai. Obrigado por mais um descanso à noite, obrigado por mais um dia de vida, obrigado, ó Deus, por vivermos e termos uma família, obrigado por este ar que respiramos, obrigado pela água que bebemos, obrigado por tudo que temos e que teremos também. Obrigado pelas promessas cumpridas, ó Deus. Deus, em Tuas mãos, ó Pai, eu coloco a minha vida, da minha família, de todos os meus parentes e amigos, e todos aqueles que estarão nos acompanhando nesta manhã. Coloco a todos em Tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos, ó Deus, com a Tua presença, tornando os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos. Deus, e também neste dia, ó Pai, eu te peço em nome de Jesus, que repreendas todo espírito de enfermidade, todo espírito de divisão, todo espírito de desânimo, de vício, de prostituição, todo espírito de culpa, de mágoa, de rancor, de ódio, e que verdadeiramente o Teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Esta é a oração do Teu servo para este dia, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Muito bem, queridos. Hoje eu trouxe um assunto para nós bem interessante, que é o casamento de Sansão. E nós vamos fazer uma reflexão sobre as escolhas e consequências. Eu já comentei aqui, que a vida do ser humano resume-se em decisões e consequências, escolhas e consequências. Tudo que nós vamos fazer, nós escolhemos fazer. E isso gera um resultado. E assim nós vivemos sobre as consequências daquilo que nós escolhemos fazer. Então hoje nós vamos refletir sobre a vida de um dos juízes mais intrigantes de Israel. Foi Sansão. E em meio aos desafios que enfrentamos no dia a dia, na nossa vida, a história de Sansão nos ensina exatamente sobre isso aí. Sobre as consequências das nossas escolhas. Ok? Então, eu quero que você... Primeiro ponto que eu quero trazer para você aqui é o contexto histórico. O livro de Juízes, ele descreve um período conturbado na história de Israel, que foi caracterizado pela desobediência. A desobediência e ciclos de opressão e libertação. Então, o povo era desobediente, Deus permitia que viesse a opressão através de outro povo, e em seguida alguém era levantado por Deus para liderar essa libertação. Então, nesse sentido aí, chegamos a Sansão, que é um juiz que se destaca por sua força física sobrenatural, mas também se destaca por suas fraquezas humanas. O capítulo 13 do livro de Juízes traz ali o chamado de Sansão. Então, antes de abordar o casamento, é importante lembrar que Sansão foi chamado por Deus desde o ventre da sua mãe. Ele deveria ser um nazireu. Ele foi separado para o serviço de Deus, de acordo com Juízes capítulo 13, versículo 5. E essa consagração traz uma responsabilidade. E qual era o objetivo dessa? Como que era essa consagração? O cabelo não deveria ser cortado durante vida ele tivesse. O voto do nazireu era esse aí. Enquanto vida ele tivesse, o seu cabelo não deveria ser cortado. Por quê? Era sinal do voto. Era o cabelo ser passado navalha sobre ele. E em Juízes 14, do versículo 1 ao 3, ali, já vem o desejo de Sansão. Como que foi esse desejo? Sansão, ao ver uma mulher filisteia, ele deseja se casar com ela.
Então você nota ali que Sansão ignora as instruções de Deus para não se casar com mulheres de povos estrangeiros, que foi uma recomendação dada por Deus ali em Deuteronômio, capítulo 7, versículos 3 e 4. Então podemos aqui já notar uma escolha motivada pelo desejo carnal e também pela busca da satisfação pessoal. Ou seja, Sansão não considerou a vontade de Deus e desconsiderou totalmente o voto que ele tinha feito com Deus. E a Bíblia diz assim, é melhor até que não faça. Sansão sabia que tinha o voto de Nazireu. Ele sabia. E no capítulo 14, do versículo 4 ao 5, tem o pedido dos pais. Os pais de Sansão tentam dissuadi-lo, lembrando ele do mandamento de Deus. Olha, Deus fala que você não pode casar com mulher estrangeira, desse jeito, igual o conselho que a gente dá para os nossos filhos. Mas Sansão, ele insiste em seguir o seu coração. Na realidade, eu vou mais além. Ele insiste em seguir o desejo da sua carne. Então, essa insistência, aliás, essa resistência de Sansão contra os seus pais, contra a sabedoria paterna e também contra o conselho de alerta que foi dado por Deus, lá em Deuteronômio 7, 3 e 4, né? Serve de alerta para cada um de nós. Muitas das vezes, nas nossas escolhas, né, nós estamos nos afastando do próprio Deus. Então, temos que ter cuidado. O ano de 2025 ele está findando. Qual foram as escolhas que nós fizemos em 2025 que não tiveram êxito? Ou que muitas das vezes refletiu em nós maldição? Então, que não possamos fazer o mesmo agora em 2026. Vamos deixar no passado. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, esse que tudo se fez novo. E, enfim, no capítulo 14, do versículo 10 ao 20 de Juízes, tem o casamento e as consequências. O casamento de Sansão com Dalila e as consequências. Então, o casamento de Sansão com a filisteia Dalila, ela culminou em uma série de eventos trágicos e violentos. Ou seja, o que deveria ser uma celebração se transformou num campo de batalha. A falta de consideração pela vontade de Deus resultou em uma desgraça e dor. O que é desgraça? A ausência da graça. Sabe? Então, isso não foi só para Sansão, mas também para aqueles que estavam ao seu redor. Foi terrível. Então, precisamos ter cuidado, porque todas as escolhas trazem consequências. Agora, em relação à escolha e consequência, de acordo com a vida de Sansão, como que nós conseguimos colocar isso de uma maneira prática, pastor Dimas? Primeiro ponto, escolhas e consequências, devemos ter de uma maneira bem clara isso em nossa mente. Por quê? Porque assim como Sansão, muitas das vezes nos deixamos levar por desejos passageiros, momentâneos, ignorando a sabedoria de Deus, o conselho dos pais. Então nós precisamos lembrar que nossas escolhas têm consequências que podem trazer sequelas permanentes. E ao tomarmos decisões, especialmente nas áreas de relacionamento, de carreira e fé, nós devemos buscar a orientação, primeiro, divina. Segundo, busque alguém que realmente tenha condições de aconselhar você, não pela emoção, mas pela razão. E a razão nos leva a Deus, é o que Paulo diz, renovai-vos vossa mente no vosso culto racional. Então, aí é onde entra o segundo ponto, conselho e sabedoria. Sansão ignorou os conselhos dos seus pais. E a Bíblia diz o seguinte, honra teu pai e tua mãe, e prolongados serão seus dias sobre a face da terra, ou prolongar-se-ão seus dias sobre a face da terra. Ele ignorou os conselhos dos seus pais, e por consequência de ignorar os conselhos dos pais, ele enfrentou problemas que poderiam ter sido evitados. Então valorize os conselhos de pessoas sábias em sua vida, que são os pais, líderes espirituais,
E amigos que tenham um relacionamento com Deus. Que tenham um relacionamento com Deus. Então a sabedoria é uma proteção contra decisões precipitadas. Opa! Quero mandar um abraço aqui para o meu amigo. É uma amizade de 40 anos. É um irmão, ministro do Evangelho, assim como eu, que é o Lindomar Barbosa. Pastor Lindomar. Que Deus te abençoe grandemente, querido. É bom ter você aqui conosco. Tá bom? Que o Senhor te abençoe sua esposa, filha, e que a mão de Deus esteja sobre você, em nome de Jesus. O terceiro ponto é a busca pela santidade. Santidade, ou a perfeição cristã, né, faz parte da nossa vida, da nossa caminhada. O nazireado aqui, de Sansão, simboliza separação para Deus. Então, em nossas vidas, somos também chamados à santidade. Então, precisamos refletir se nossas escolhas estão alinhadas com o que Deus deseja para nós. Então, a santidade é um chamado para todos nós e devemos nos esforçar para viver de maneira que glorifique a Deus. E o quarto ponto é a restauração da graça. Apesar das falhas de Sansão, a história não termina em desespero. Deus tinha um plano para ele, um plano final. Ou seja, mesmo quando erramos, a graça de Deus é suficiente para nos restaurar. Devemos nos lembrar que, independente de nossas escolhas, Deus está sempre pronto para nos receber de volta. Volte para Deus. Então, o ano de 2025 está acabando. Tudo já passou. Não tem como você voltar atrás, mas tem como você recomeçar. Amém? Então, nessa manhã eu quero concluir aqui dizendo para você que a história do casamento de Sansão nos ensina sobre a importância de fazer escolhas que honrem a Deus. Então, que possamos aprender com os erros do passado e buscar a sabedoria divina em todas as áreas da nossa vida, para termos um futuro, um amanhã alegre, abençoado e próspero, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe, graça e paz. Meu mano Lindomar, que Deus te abençoe grandemente, querido. Foi bom ter você por aqui. Amém? Deus abençoe.